Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe que o pastor César Castelhanos vem ministrando sobre o sangue de Cristo há um bom tempo, né? Uhum. É algo que Deus tem revelado ao coração dele, e nós, como bons discípulos, nós temos procurado aprender, né, aquilo que ele tem nos passado, né? E nós, como temos aprendido pelo sangue, nós aprendemos a aplicar o sangue, né, através dos diversos derramamentos que o Senhor fez durante o processo da crucificação. E nós nunca usamos, né, normalmente nós não usamos o sangue de Cristo em sua plenitude, né, ou seja, todo o sangue derramado de Cristo. A gente sempre aplica o sangue que foi vertido, né, do suor de Cristo para um determinado fim, qual o propósito que foi derramado, o que foi derramado pela cabeça do Senhor através da coroa de espinhos, né, quando bater e arrancar a barba do Senhor, o terceiro derramamento, quando chicotear as costas do Senhor, quando perfurar as mãos e pés, né, e quando, né, perfurar a costela, né, atingindo o coração. Então, cada derramamento de sangue tem um propósito. Só que nós estamos vivendo um tempo, queridos, todas as pessoas hoje estão temerárias, estão passando tempos difíceis e há uma grande prova, né? E eu entendo que o Senhor, ele tem um grande propósito naquilo que nós estamos passando nesses dias difíceis, né? E a plenitude do sangue de Cristo é você, na verdade, ter o benefício do sangue em sua totalidade. A palavra plenitude significa inteiro, significa completo, em sua totalidade, né? É aquilo que é feito em sua totalidade. Então, quando nós falamos da plenitude, o pastor César tem falado um pouco disso, ele tem falado assim, olha, nós temos que aplicar o sangue do Cordeiro imolado de Deus. E quando ele ministrou isso algumas vezes, isso me chamou a atenção. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre a plenitude dos tempos e a plenitude do Senhor, né? E aí o Senhor me levou a uma passagem que está em João 16:8, que diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, a plenitude de Deus em nós é a vida no Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos convence dessa obra do Senhor. É ele que nos direciona sobre a aplicação do sangue de Cristo e é ele que nos leva a aplicar o sangue de Cristo e nos leva a viver essa totalidade. E ali o Espírito Santo me mostrou algumas coisas relacionadas a essa plenitude, não só a plenitude do sangue, mas a plenitude da justiça e da glória de Deus, né? Que foram manifestadas pelo Senhor. Ele tomou isso para ele para que nós recebêssemos da parte dele. E hoje, quando a gente vê esse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, não dá simplesmente para a gente aplicar o sangue de Cristo em suas etapas, em cada derramamento. Mas hoje, diante de uma circunstância tão tremenda e tão difícil que estamos vivendo, a gente tem que, na verdade, aplicar a plenitude do sangue. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz que o Senhor, ele fez um sacrifício completo, né? E por que ele fez o sacrifício completo? Porque não foi usado nesse sacrifício sangue de bodes, de touros, de ovelhas, né? Mas foi o sangue dele que foi derramado. E o processo de crucificação, como o pastor César fala, né? Como ele explica, o Senhor derramou o seu sangue em 7 ocasiões para quebrar primeiro maldições em nossa vida, nos livrar do pecado e gerar bênçãos em sua totalidade. Então eu tenho que enxergar como cristão que assim, ele cumpriu o seu propósito, levando sobre ele o meu pecado em sua totalidade. Ele cumpriu, na verdade, o seu. Quando você pega Vamos pegar cada derramamento de sangue aqui, que acho que fica mais fácil de explicar. Quando o Senhor suou as gotas de sangue no jardim de Getsêmani, esse sangue foi derramado, né, para que nós não sofrêssemos mais a rejeição, né, e toda a maldição geracional fosse quebrada. E aí, quando eu falo que ele derramou esse sangue, foi em sua totalidade. Ou seja, nesse aspecto, né, não há mais o que fazer. Se eu for coberto com esse sangue e tomar posse dele, toda a maldição geracional na minha vida é rompida, né? E todo o problema, né,
de identificação da vontade do Senhor, de ser rejeitado, de receber a filiação, ela vem porque, na verdade, ele derramou esse sangue. Então, eu não sou mais um órfão no mundo, eu não pertenço mais ao mundo, eu sou de Cristo e não tem conversa, né? Quando o sangue foi derramado através da coroa de espinhos, né? E a palavra diz que aquele sangue brotou da cabeça do Senhor e quebrou a maldição da terra, isso significa o seguinte, que nenhuma maldição relacionada a questões financeiras, de prosperidade, de conquistar, de ser frutífero, né, está mais na minha vida. E a partir de agora, em sua totalidade, eu posso viver, né, tudo aquilo que Deus pode gerar para mim. Então, cada derramamento de sangue que o Senhor fez e quebrou e trouxe bênção, foi em sua totalidade. E quando eu, como servo de Deus, entendo isso, eu posso desfrutar não só uma parte daquilo que o Senhor fez por mim, não só uma parte daquilo que ele proveu na cruz, mas eu passo a receber tudo aquilo que ele tem para mim. Vamos pensar o seguinte, a palavra diz que o Senhor, ele entregou a sua vida, toda a vida dele. Ele se esvaziou por completo. Então, tudo que Jesus fez foi por completo, em sua totalidade. Por que que eu vou receber parte somente daquilo que ele tem para mim? E quando a gente... Pode falar. O engraçado é que hoje o que mais nós encontramos são pessoas que estão dispostas a receber este sangue, mas não ele em sua totalidade, né, em partes, Sim. né? E na realidade o que Deus colocou no coração do Senhor, né, com relação a esta ministração, é que a totalidade é possível. Sim, sim, ele fez isso em sua totalidade. A palavra diz que ele verteu todo o seu sangue. Então, na verdade, não foi uma gota, né, mas ele se esvaziou, todo o seu sangue foi vertido. E todo o seu sangue dele foi vertido no processo da crucificação, para quê? Para que nós recebêssemos a plenitude desse sangue, ou seja, uma porção completa. E quando eu aplico, né, quando eu oro, quando nós falamos assim, olha, receba o sangue do Cordeiro imolado de Deus, nós estamos falando o seguinte, olha, receba tudo que o sangue proporciona a você. Aí nós estamos falando de totalidade. Vamos pensar nos tempos de hoje, que nós estamos vivendo, né? O que é necessário hoje? É necessário somente o sangue que brotou do Getsemane, que brotou no suor do Senhor, das gotas de sangue que ele estava no Getsemane? Será que é necessário somente o sangue que brotou da cabeça dele, né? Quando ele colocaram aquela coroa de espinhos e bateram nele com um caniço? Será que é necessário somente o sangue que verteu das mãos? Ou será que o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que aplicar a totalidade do sangue do Senhor, né? Como é que nós vamos vencer esse tempo onde as pessoas estão angustiadas, incertas, com problemas de provisão financeira, né, com problemas de identidade, sem saber para onde vão, pessoas desesperadas com medo da morte? Será que é tempo de nós aplicarmos, né, cada um dos sangues do Senhor ou aplicar a sua totalidade? Então, quando eu preguei e a ministração da ceia foi nesse sentido. Porque, veja bem, né, o sangue que foi imolado, né, do Cordeiro, quando o povo de Israel estava ali dentro das suas casas e imolaram o Cordeiro e aspergiram nos ombrais e na ombreira da porta, né? O Senhor ali derramou o sangue de um Cordeiro. E aquele sangue foi aplicado em sua totalidade. Para quê? Para que eles fossem guardados do mal. Quando o Senhor ele morreu na cruz, né, ele foi vertendo o seu sangue num processo. Mas quando ele entregou a sua alma na cruz e ele disse, está consumado, o que aconteceu ali? Ele entregou o sangue dele em sua totalidade. Então, o que nós precisamos num tempo desse? Aplicar a plenitude do sangue do Senhor. Aplicar sobre a nossa nação a plenitude. Nós estamos guerreando contra principados e potestades fortíssimos, né? Há um tempo de juízo muito grande. E o que nós temos que fazer? Aplicar o sangue nesta totalidade. Então, quando nós pregamos sobre a plenitude do sangue de Cristo, é exatamente isso.
o sangue do Cordeiro imolado de Deus é a somatória desses 7 derramamentos, né, que nós conhecemos. E cada um deles proporciona bênção e nos livra de certas coisas. Eu passo, né, a ter ele de forma plena. Eu passo a ter ele, na verdade, em sua plenitude em nossas vidas. É a Deu para apropriação, né? entender? Deu Acho que é sim, isso. pastor. É a Exatamente. apropriação, né? Tem pessoas que, na verdade, normalmente nós identificamos, né? A gente consegue ali identificar, ver, né? Ter noção, né? Do aspecto da cruz, da proporção do que ela é, mas o se apropriar é diferente, né? Você se apropriar, você acreditar que foi unicamente por você, né? É complexo, mas é esse o Sim. objetivo, né, da aplicação do sangue em toda, né, a totalidade em si, É em tempos quando eu como o de entendo, hoje. né, assim, se a gente vê o evangelho, né, Emerson, hoje a gente vê pessoas buscando cura, pessoas buscando libertação, pessoas buscando prosperidade, pessoas barganhando com Deus algumas coisas que Uhum. querem, né? Uh, esquecem, né, que na verdade nós vivemos um evangelho pleno. Jesus, ele não morreu na cruz, ele não veio, não sofreu somente para que certa pessoa prosperasse ou certa pessoa fosse curada ou que recebesse libertação, né? E o engraçado, pastor, é que este modelo Hum. de evangelho que tem só uma identificação, eu entendo assim, é como se nós estivéssemos transferindo as nossas responsabilidades, né? Eu, por Sim, exemplo, eu quando eu só identifico, eu tenho um entendimento que, na realidade, Jesus morreu na cruz para me dar um bom casamento. E eu esqueço que, na realidade, esse casamento, para ser bom, ele depende 50% de mim, né? Essa é a grande sim. verdade, né? E E da, esse e da modelo de sua busca, evangelho, né? ele é barato, na realidade, né? Jesus, ele teve um princípio muito maior, né? Muito além, né? Com a sua morte na cruz. Sim, eu entendo, Emerson, que essa plenitude ela vem por quê, na verdade? Porque o que Jesus quer encontrar é uma noiva preparada para subir. E nós só vamos ser essa noiva preparada se nós vivemos a plenitude do sangue dele, através do Espírito Santo. E é por isso que eu li aqui João 16, 18, porque é assim, uma coisa é Jesus derramar o sangue dele. Uma coisa é você saber que ele verteu os 7 derramamentos do sangue, que ele, né, durante esse processo da crucificação, sofreu. Uma coisa é você saber que cada uma parte desse sangue, né, foi destinada para nos substituir no sacrifício. Outra coisa é você viver. E a vida para ser coberto nessa plenitude do sangue, obrigado, filho. Para você ser coberto na plenitude do sangue, é só o Espírito Santo que pode conduzir você. E quando a palavra diz, ele vai convencer o mundo do pecado, ele está dizendo assim, olha, ele vai convencer o mundo de que o Senhor derramou o sangue, né? E na verdade, agora ele é conduzido numa vida de libertação, de bênção, em tudo que esse sangue proporcionou. Quando ele vai convencer o mundo da justiça, ele está dizendo assim, olha, o Senhor foi julgado 7 vezes no processo da crucificação. Muitas vezes não nos atentamos a isso. Mas por quê? Porque hoje ninguém pode acusar você, você foi declarado livre. Então você pode ter uma vida com Deus e receber da plenitude do Espírito Santo. Porque uma coisa é assim, eu estou livre do pecado, mas será que na minha cabeça ainda eu não estou consciente desse pecado e estou achando que eu não mereço nada ainda, que eu não sou merecedor? E aí quando eu, né, recebo a plenitude da justiça do Senhor, eu falo assim, não, eu sou declarado justo, ninguém pode me acusar. O diabo não pode me acusar, as pessoas não podem me acusar, os meus parentes não podem me acusar, a população não pode me acusar, os religiosos não podem me acusar, os políticos não podem me acusar, porque Jesus já foi acusado. Né? Quando eu recebo a plenitude da glória do Senhor, eu entendo o seguinte, eu não sou mais qualquer um, agora eu sou filho. E como filho eu tenho direitos, e esse direito foi conquistado na cruz do Calvário, através da plenitude do sangue do Senhor. Glória Né? a Deus. E aí esse sangue me torna pleno. Nos E nós temos torna, que na viver essa verdade, nos plenitude. Eu não posso justifica, né? viver... Exatamente. Eu não posso viver um ministério pela metade, eu tenho que ser um copo cheio, vamos dizer assim. Não pode ser um copo pela metade,
né? Ele tem que transbordar. E lá em Pentecostes, em Atos 2, o que Jesus fez? Quando ele enviou, né, o Espírito Santo, querido, o que ele fez? Né? Ele simplesmente derramou. A palavra diz que o Espírito Santo veio sobre eles, né? Eles foram batizados. E aí depois a palavra diz, eles foram cheios. Ou seja, esse Espírito vem trazer o quê? Plenitude. E nós vivemos a plenitude no sangue através do Espírito. E aí passamos a viver esse sangue de uma forma plena de Cristo. Eu tenho que aproveitar todo o sangue. É por isso que a gente tem que saber sobre cada derramamento do sangue, para que se aplica, né? E aí começar a vivê-lo em sua plenitude, em sua totalidade. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Né? A gente, voltando ao assunto da totalidade, né? Continuando nele, né? Hoje a gente encontra também, né, essa questão, né? Que nem você falou, né? Às vezes, determinada pessoa se apropria de uma área do sangue e a outra área fica descoberta, né? Ela aplica na sua área financeira, né? Mas ela não aplica, né, ali na libertação em si. Então, ela continua ainda na sua dependência. Ou muitas vezes, como a própria palavra diz, que esse sangue nos justifica, a gente busca, na realidade, nós buscamos ali estratégia para nos auto-justificar, né? E sendo que o sangue já faz esse papel, já tem, né, esse princípio fundamental, né? Tremendo, hein? O sangue de Jesus é... Ontem eu pregava na igreja e falava o seguinte, né, que o que o Senhor tinha que fazer já foi feito. A obra dele foi consumada. Ele está sentado à destra do Pai. Já mandou o Espírito Santo sobre nós, né, para nos conduzir. Então toda a parte dele já foi realizada. Eu desde 2004 eu vi isso. Então, e aí a plenitude daquilo que ele tem para nós agora depende de nós. Eu tenho que me apropriar daquilo que ele conquistou na cruz. E ele conquistou através do quê? Derramando o seu sangue, se fazendo sacrifício por nós. Então eu tenho que me apropriar desse sacrifício. O que o povo de Israel fez lá no Egito, como eu preguei na ceia que você comentou do seu culto, né? Então, o que o povo de Israel fez? Se apropriou do sangue daquele cordeiro. E se apropriando daquele sangue do cordeiro, trouxeram o quê? Proteção para o lar deles. Então, ali no lar deles, vamos pensar, o que Deus mandou fazer? Deus mandou mandou eles prepararem uma ceia. Então, dentro da casa deles, eles estavam supridos. Dentro da casa deles, eles estavam libertos, porque o inimigo estava do lado de fora. Dentro da casa deles, eles tinham proteção, esse inimigo não podia entrar. Dentro da casa deles, agora, eles tinham identidade, porque agora eles passaram a ser povo de Deus. Deus estava conduzindo eles para a terra abençoada, santa, e Deus se manifestaria a eles de uma forma diferente. Dentro da casa, dentro daquela proteção, queridos, na verdade, eles tinham uma condição de saírem, de se prepararem para sair sendo abençoados, porque eles teriam os despojos de todos os egípcios, eles sairiam dali cheios de bens. Então, ali é um protótipo do que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando o Senhor derramou o sangue dele, é o que aconteceu lá, né? Então, eles estavam prontos para receber a plenitude do sangue daquele cordeiro. E aquilo era o quê? É ser livre da escravidão, do pecado, ser livre do jugo, ser livre da acusação, né? Ser livre da identidade, da filiação, de tudo isso que faltava para o povo. E quando Jesus derramou o seu sangue, foi isso, ele derramou de uma forma plena. O sangue de Cristo abrange todas as áreas da sua vida. Se você precisar de cura, o sangue te cura. Se você precisar de libertação, o sangue te liberta. Se você precisar, né, de paternidade, o sangue te traz paternidade. Se você precisar de ser produtivo, você vai ser produtivo. Se você precisar prosperar, o sangue te faz prosperar. E aí você pode viver plenitude. Então, para que eu vou viver o evangelho pela metade? Para que eu vou viver uma coisa ou outra se eu posso ter tudo em Cristo? E é nisso que isso que a gente tem que procurar viver. E esse tempo é um tempo de viver na plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito Santo é que nos leva a viver o sangue de Cristo em sua totalidade, em sua plenitude. Vamos viver uma medida transbordante. Eita Deus, glórias ao Senhor.
Jesus é lindo. Então vamos lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Né? Esta semana, Sim. o Senhor iniciou uma série sobre os 4 ventos do Espírito Santo. Né? Então vamos lá. Ó, eu gostaria que o Senhor falasse onde será transmitido essa série de ministrações, o horário, para que possamos aprender um pouco mais sobre este tema. Ok. Bom, eu só vou falar um pouquinho o porquê desse tema, ok? Para depois Isso. explicar, Eu só não queria, que é assim, tirar o importante, né? clima, né? Deixa o senhor à vontade. Não, Como é é uma assim, queridos, série, né? vai que eu já entro já na cena dos Não, eu não vou, próximos. não vou explicar nada sobre, porque eu vou deixar você com gostinho de eu Ô, quero mais, né? glória, isso aí, meu pastor. Mas, mas assim, quando a gente começou a falar sobre Páscoa e sobre o derramamento do sangue que a gente estava vivendo aí, né? Nada é coincidência e Deus tem propósitos, né? E esse tempo de quarentena que estamos vivendo, eu creio muito que é um tempo onde nós precisamos buscar a vida no Espírito, e Deus tem esse propósito, nós nos aproximarmos dele, também nos aproximarmos da nossa família, das pessoas que estão com a gente, né? E próximas de nós. E ali o Senhor nos levou a ministrar num tempo de Páscoa. E o que é a Páscoa, na verdade? É o tempo de libertação. É o tempo de uma nova terra, de uma nova aliança, de uma nova vida, né? E quando a gente segue em seguida, né, 50 dias depois, a palavra no Velho Testamento fala sobre a festa das cabanas, né, que era comemorar as primícias, as colheitas, as primeiras colheitas, e ali se festejava e se adorava ao Senhor e se sacrificava ao Senhor pela colheita, pela fartura, pela abundância, pela prosperidade. E nós estamos vivendo um tempo, se a gente for olhar no calendário judaico, a gente está vivendo um tempo em que nós saímos dessa Páscoa e estamos caminhando para o Pentecostes. Só que a Páscoa para nós não era a saída do Egito, é a morte, né, de Cristo, né, e depois a sua ressurreição, né? E o Pentecostes não é a comemoração das primícias, mas é a descida do poder do Espírito Santo de Deus. Preenchimento, né? Então, exatamente, o que o Senhor tem falado ao nosso coração, né? Que nós estamos num processo e numa jornada aonde nós recebemos da vida de Cristo através da plenitude do sangue e estamos caminhando para um novo avivamento. Eita Deus. Para um novo tempo de avivamento. E nós cremos que esse Pentecostes, um novo Pentecostes será derramado, né? Nós já passamos diversas fases nesse mundo aqui, na história, né? Onde o Espírito Santo foi derramado de formas diferentes, mas trouxe avivamentos em épocas necessárias. E eu creio que o Senhor, ele vai encaminhar, está enviando um novo avivamento. E o que nós estamos fazendo, na verdade, que o Senhor colocou no nosso coração, é buscar a vida no Espírito Santo, né? Buscar esse tempo com o Espírito Santo. E os 4 ventos do Espírito, na verdade, ele vem também falando de plenitude, de totalidade. Por quê? Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, ele veio de uma forma plena. Eles foram batizados, foram cheios, né? E foram cheios do Espírito Santo e cheios de poder. Na verdade, Receberam ali se ousadia para iniciou pregar. tudo, né? Exatamente. Então, o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude. Então, o que eu tenho que buscar, na verdade, é a plenitude. Os 4 ventos simbolizam, né, na terra de Israel, né, se move muito em sentido dos tempos e dos ventos, porque cada vento traz uma estação, traz uma época propícia para plantar e para colher, traz também, né, destruição e juízo, como também traz bênção. E a totalidade dos ventos, né, dos pontos cardeais, e assim, esses ventos vêm do norte, do sul, do leste e do oeste, né? E aí eu usei como base, estou usando como base para ministrar essa série, falando, né, da passagem de Isaías 37, que ali, quando Deus fala para Ezequiel, olha, profetiza, né? E aí até marquei aqui para ler para vocês, a palavra no verso 9 e 10 de Ezequiel 37 diz, então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos ao fôlego da vida e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego de vida
entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então Deus chega para o profeta e fala assim, olha, profetiza o fôlego da vida, né? Diz ao Senhor teu Deus, vem dos 4 ventos. Porque, na verdade, para que esse exército se colocasse de pé e fosse um exército pleno na vontade do Senhor, ele tinha que ser cheio em sua totalidade. É o que aconteceu em Pentecostes. E aí, só que aqui eu estou ministrando e falando, né, sobre cada evento específico, que cada evento desse faz em nossas vidas. Eita, né? glória. Então eu estou deixando aqui só para que vocês possam, né, aguçar a curiosidade e estar conosco na próxima célula aí. Né? Nós vamos fazer as células às sextas-feiras, às 20 horas. Né? Sempre entraremos aí às 20, né? Vai ter 2 louvores aí de abertura, depois mais um. Inclusive, se vocês quiserem gravar, eu acho muito legal isso, compartilhar, né? Se o pessoal do louvor aí quiser gravar 3, 4, 5 louvores, manda para nós que a gente insere, né, na nossa célula. Amém. Aqui, divulga. O pessoal de Marília também, que se sentir à vontade de fazer, a gente faz isso. Então vai estar no ar todas as sextas-feiras, né, pelo Facebook, a página do Face aqui da Igreja de São Paulo. Sempre antes, um pouquinho, a gente manda um link, né, dessa ministração. Quem perdeu essa primeira ministração, que foi ministrada sábado agora, ela ainda está disponível, ela está disponível em nossa página do Face daqui. Então eu aconselho a assistir, né, para pegar aí a primeira ministração, que foi sobre o vento leste, que é tremendo, né? E eu julgo até necessário, porque a sequência, se você não assistir essa primeira, depois a sequência fica um pouquinho prejudicada. Porque tem coisas que uma coisa vai complementando a Entendi. outra, ok? Então, tá lá disponível, quem quiser assistir, assista. E nessa sexta-feira agora, às 20 horas, a gente vai já ministrar sobre o vento do oeste. E grandes coisas o Senhor tem para ministrar na vida de todos aí com essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois Você tem mais alguma pergunta relacionada a isso? Não, acho que é isso, né? Não tem. O senhor quer falar algo? O senhor quer falar algo aí para somar no que já foi perguntado? O senhor tem algo para dizer para as igrejas, para os pastores, né, para os nossos líderes, aqueles que estão chegando aí, Amém. Né, com toda a força, todo o gás, né, porque é assim. Eu lembro que quando falávamos da Bíblia, né, o senhor virou para mim e fez assim: o que se fazia com Paulo, já que os 12 já estava fechado, né? Né? Então, hoje em nossos ministérios nós temos grandes homens e grandes mulheres de Deus que estão aí Amém. Vindo com toda a força, né, para somar, para multiplicar. O senhor, como presidente dessa igreja, presidente desse ministério, o senhor tem algo aí para falar para eles, né, que estão chegando, estão acreditando nesta obra, sonhando com isso, né, junto com a ferramenta que a gente já trabalha, que é a Visão de 12, tem somado, tem agregado pessoas, tem sido tremenda, né, aqui na nossa vida, do jeito que a gente vem trabalhando. O que é que o senhor tem como presidente deste ministério para estar falando para esses Amém, supostos líderes e já líderes, né, futuros pastores desta igreja, né, que logo vão Amém. Estar aí se formando, em nome de Jesus. Uhum. Amém. Eu quero falar 2 coisas. Primeiro, sobre o ministério, e segundo, para fechar, sobre o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Com relação ao ministério, à igreja, eu sempre procurei ser um pastor. Eu acredito em uma coisa que eu aprendi, né? Eu recebi uma palavra uma vez que dizia o seguinte: no dia que eu parar de aprender, eu paro de ensinar e transmitir para as pessoas aquilo que eu aprendi, que eu recebi, né? E o nosso maior prazer, queridos, quando a gente tem uma igreja em célula, é exatamente a gente transmitir aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, né? E o nosso maior desejo é que todos cresçam, né, numa medida em que conquistem muito mais para Deus. E nós só conseguimos fazer isso quando nós trabalhamos juntos, quando cada um faz o seu trabalho, né, e e faz gerações para Deus. Nosso Deus é um Deus de Isaac e de Jacó, não, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, perdão, né?
Deus é um Deus das 12 tribos de Israel, dos 12 príncipes, então a herança está, né, ligada à vontade do Senhor. E a igreja em célula, ela se move baseada em herança, se move baseada num discipulador que passa ao seu discípulo, que passa a fazer discípulos, e isso vai sendo transmitido e esse evangelho vai sendo conduzido de uma forma a se estender em lugares que é humanamente impossível uma pessoa chegar. A exemplo do que Jesus fez, né, eu acho que é muito tremendo quando Jesus ele chega e fala assim, olha para os seus discípulos, é necessário que eu vá para que eu mande o Consolador, o ajudador a vocês, porque ele vai guiar vocês, né? Há uma coisa básica e Jesus ele não veio para pregar para um monte de gente, ele veio na verdade para formar discípulos, líderes, pessoas que se levantassem querendo fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus, como homem nesta terra, ele não poderia estar em todos os lugares. Ele não poderia pregar em todos os lugares, ele não poderia chegar em todos os lugares. Mas o que ele fez? Ele levantou 12 discípulos, né? Ministrou o Espírito Santo e disse, agora eu estou dentro de vocês e vou espalhar vocês pelo mundo inteiro. E eu quero que vocês façam isso, que vocês transmitam, reproduzam, frutifiquem, reproduzam aquilo que eu passei para vocês. E aí vocês vão conseguir alcançar o mundo inteiro. E na pessoa do Espírito Santo, hoje, a palavra está em todo lugar. Toda a terra, em todos os continentes. Não há mais lugar em que a palavra ainda não chegou. Não há continente que a palavra não tenha chegado. Talvez falte pessoas para se evangelizar em algum rincão aí do mundo, pode ser. Mas se não fosse isso, se Deus não levantasse pessoas dispostas e recebesse o seu Espírito, o evangelho nunca chegaria da forma como chegou. E eu creio e eu entendo que esse ministério ele foi chamado para isso, para que nós multiplicássemos, para que nós tivéssemos aí, né, um discipulador, fôssemos discípulos e para que nós transmitíssemos aquilo que recebemos de Deus para que o evangelho chegue a todos os lugares. E eu creio que esse ministério vai crescer não porque o Senhor me confiou esse ministério, porque eu não sou nada, não sou ninguém diante do Senhor, né? Eu sou apenas um instrumento, assim como todo aquele que se deixar levantar. Então, a minha palavra aí para todos que estão ouvindo é que vocês se levantem, né, como discípulos, se levantem como filhos de Deus, se levantem como aqueles que querem multiplicar, né? Há um pastor muito bacana que ele fala, ele prega muito para a liderança, né? E ele fala que na nossa jornada de liderança nós influenciamos mais de 7.000 pessoas. Verdade. Ou seja, direta ou indiretamente, a gente influencia mais de 7.000 pessoas. Então, quando a gente entende que aquilo que a gente fala, que a gente transmite, que a gente prega, vai alcançar novas vidas, direto ou indiretamente, nós estamos fazendo o que o Senhor mandou nós fazermos. Então, nesse ministério, que você se fortaleça, que você cresça, que você aprenda da palavra e que você encampe realmente a tua célula, que você realmente transmita a palavra de Deus e Deus vai formar gerações através de você. Então, cada líder que nos ouve, cada pessoa que tem vontade realmente aqui, que está nos assistindo hoje, de fazer a obra de Deus, não precisa ser nenhum letrado, nenhum mestre na palavra, não precisa ser nada disso. Você só precisa receber do Espírito Santo, conhecer a obra de Cristo, ser redimido pelo sangue e ser conduzido por esse Espírito para fazer essa obra. E aí Deus vai te usar e esse evangelho vai chegar a muitas vidas porque você se levanta hoje e você toma a posição de fazer a vontade de Deus, né? Eu sei, pastor Emerson, que Deus levantou você nessa condição, levantou a pastora Ana com esse desejo, né? De transmitir a palavra, de falar daquilo que vocês têm aprendido. E é algo simples, você sabe disso, né? Às vezes eu lembro que você falava assim para mim, mas pastor, como é que eu vou fazer isso ou fazer aquilo? Como é que nós vamos formar? E eu falava assim, deixa Deus fazer, vai em frente. Não era isso? Porque na verdade nós somos instrumentos e que cada um se levante realmente nessa noite como instrumento de Deus. Cada um realmente se levante como filho de Deus e avance, né? Transmitindo a palavra do Senhor, que é boa, que é perfeita e é agradável aos nossos corações. Amém? Amém. Segundo, eu queria falar um pouquinho aqui sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero te dar uma palavra de ânimo, né? O livro de Tiago, capítulo 4, eu vou abrir aqui rapidinho.
A palavra diz assim, verso 14 e 15 diz: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quando a gente se encontra diante de uma situação dessa, de um vírus terrível, né, onde está assolando o mundo, está levando vidas, está, né, deixando muitas pessoas doentes, o que nós viveremos, o que faremos, de que forma as coisas vão se conduzir? Será que essa praga vai chegar até minha casa? Será que as coisas vão... Primeiro, querido, se você aplicar a plenitude do sangue de Cristo sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre os seus, essa praga não vai te tocar. Glória Segundo, né, o controle, quem governa a sua vida é Deus. E Ele tem controle. E essa palavra diz assim, olha, a única coisa que nós temos que entender é que se Deus quiser, nós, né, viveremos. Se Deus quiser, nós vamos fazer isto ou aquilo. Nós não fazemos nada fora da vontade de Deus. Nós não conseguimos fazer nada que Deus não permita. Então, qual é a mensagem que a gente tem que ter? E ontem eu estava falando na igreja, se eu viver ou se eu morrer, eu vou continuar vivendo. Mas como assim, pastor? É assim. Se eu morrer ou se eu viver, eu vou continuar vivendo, porque eu sou eterno. Eu sou salvo. Né? Se eu permanecer nessa terra para cumprir um propósito que Deus me deu, se não for, é para a gente continuar, né? E se não for o Senhor me levar, é para eu estar na glória, porque eu já cumpri o meu tempo nessa terra. Ninguém morre sem a vontade de Deus, ninguém fica vivo sem a vontade de Deus. E quando o Tiago fala aqui na sua carta, ele fala assim, olha, em lugar de você ficar pensando no amanhã, do que vai ser da sua vida, né? Pensa o seguinte, olha, se Deus permitir, se Deus quiser, você vai viver. Você vai ser isso, vai fazer uma coisa ou outra. E se ele não permitir, você não vai. Então coloca a sua vida diante do Senhor e se alegra, querido. Porque tudo tem um propósito debaixo dos céus, a palavra diz. Tudo tem um porquê. E tudo que está acontecendo, entenda você, está acontecendo debaixo da permissão e da vontade de Deus. E Deus tem grandes propósitos nesse tempo. Então viva cada dia o seu dia. Continue fazendo as coisas que Deus mandou você fazer, continue se colocando de pé, não entre, né, como eu vou dizer assim, não entre aí no que a mídia fica falando, no desespero das pessoas. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é salvo. Então, alegra o teu coração, Deus vai cuidar de você. Não fique preocupado com as suas finanças, não fique preocupado com o seu trabalho, não fique preocupado com a tua saúde, porque Deus vai cuidar de você em todas as esferas. E aí eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite a plenitude deste sangue. E esse sangue vai cobrir tua vida. E você se sentirá protegido e abençoado por esse Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Eu quero dizer para você o seguinte, quando o povo de Israel ele foi sair do Egito, eles não conheciam quem era Deus. Já havia 400 anos que eles não cultuavam a Deus como se devia. E ali Deus se manifesta e Moisés fala assim, olha, mas quando eu descer lá eu vou dizer quem é você, Deus. Quem é o Senhor, melhor dizendo, é um respeito a Deus. Quem é o Senhor? E aí Deus fala assim, olha, fala para eles que eu sou o que sou. E aí um pouquinho para frente, Deus fala assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Ou seja, eu aprendi que Ele é o Senhor da minha vida. E aí, na caminhada, o Senhor foi se manifestando como Shalom, como aquele que era a paz. Yahvé é Shalom. Yahvé é Rafá, o Deus que cura. O Yahvé é Elohim, o Deus Altíssimo. Yahvé Sedequenu, a justiça. O Yahvé Elohim, aquele que governa todas as coisas. Yahvé Sabaó, o Deus da guerra. Ele foi se revelando na medida que andavam com ele. E por que isso? Porque ele se tornou conhecido. Não, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que é a paz, eu tenho um Deus que é altíssimo, eu tenho um Deus que sara. E aí eles passaram a viver esse Deus, né,
em todas as suas faces. E o que nós temos que fazer é exatamente isso. Viva a plenitude do sangue, deixa ele te cobrir e conduzir você, porque Deus, ele controla. E esse Jeová Elohim, que é o Deus que governa, ele tem você nas mãos dele. Então se coloque, se deixe-se governar por Deus. E ele vai conduzir você na vontade dele. E eu quero dizer para você que a vontade dele, eu vou repetir de novo, é boa, é perfeita e é agradável para a sua vida. Então recebe do Senhor, anima o seu coração, tenha paz e deixe o Espírito Santo conduzir você, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu pastor. É isso, amado. Eu creio. Amém? Então, é assim, eu, como teu filho na fé, meu painho, né, eu sou filho desse ministério, né, eu sou teu filho, amém, querido. Deus é bom, né, eu agradeço por este momento especial, né, reservado, eu creio que por Deus, né, agradeço pelo Senhor, por essas palavras, né, continuo colocando o Senhor nas minhas orações, crendo, né, que realmente a sua vida vai ser eterna, esse é meu compromisso com o Senhor, entendeu? Amém. Né? Creio. Esse é meu compromisso com o Senhor, você vai viver para sempre, essa é a grande verdade, né? E assim, eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer por essas palavras, né? Que Deus continue usando, né, o Senhor neste ministério, o Senhor continue aí impulsionando, né, ministrando no coração de todos nós, porque realmente a tua boca é profética, a tua voz, o Senhor é usado por Deus realmente, eu creio nisso, né? Se eu não cresce, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje em momento algum. Eu tenho o costume de dizer que eu conheci Jesus bem depois, né? Eu conheci primeiro o pastor Marcelo, aí depois eu conheci o apóstolo Paulo, aí depois eu fui conhecer Jesus, né? Porque eu não conhecia realmente Jesus, eu fui conhecer depois, mas primeiro eu conheci o Senhor, né? Eu conheci você, né, como homem, como pai, como marido, né? O Senhor me aturou, a gente foi para a Bahia de carro, quem dirá amanhã, né? Mas assim, foi tremendo e eu creio realmente que este ministério é um ministério que vai dar assim frutos e assim como a palavra diz, de 30, 60, 100 vezes mais. E 100. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E já desde Amém, já querido. eu quero aqui estar convidando vocês para quarta-feira às 20 horas. Vamos estar fazendo novamente essa mesma live, só que agora com a manhinha, né? A minha manhinha vai ser entrevistada, né? A pastora Lucimaura, né? A pastora Ana já me corrigiu, né? Mas vai dar tudo certo, eu creio em nome de Jesus. Vai ser um tempo único, né, manhã? Tá certo, um tempo realmente reservado pelo Senhor, tá? E eu queria estar orando, né, para a gente estar encerrando, né? Eu queria que todos que estão assistindo aí fechassem os olhos, né, para a gente poder estar clamando, né, essa plenitude desse sangue, que Jesus verdadeiramente possa estar nos guardando, nos protegendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu creio no Senhor. Alcança, Pai, em nome Senhor, de Jesus, ó Deus, eu peço que a plenitude deste sangue esteja, ó Deus, cercando os nossos lares, guardando as nossas casas, guardando os nossos. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente, ó Pai, este ministério que primeiro nasceu no teu coração, ele possa continuar dando frutos, ó Pai. Ele possa continuar, ó Deus, frutificando de uma maneira espetacular, Pai, porque eu sei que é assim, ó Pai, que o Senhor tem nos prometido. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida do pastor Marcelo nas tuas mãos. Eu apresento, ó Deus, a vida, ó Deus, da pastora Lu, da família, Pai, do Enzo, do Gu, que eles estejam aí guardados, protegidos pelo teu sangue. Pai, em nome de Jesus, visita a vida deste casal, Pai, de uma maneira especial. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, ó Pai, por todos os familiares, todos aqueles, ó Deus, que tiraram esse tempo para estar nos ouvindo, estar nos acompanhando. Pai, em nome de Jesus, cobre com teu sangue cada casa, Pai. Cobre, ó Deus, com teu sangue, ó Deus, cada um, ó Pai, que o Senhor
verdadeiramente, ó Pai, possa estar entrando com cura, libertação, Pai, que a plenitude Aleluia, do Senhor sangue, Jesus. Pai, Cobre os teus esteja santos, Pai. realmente, Aplicamos a verdadeiramente na plenitude vida do de teu cada sangue. um dos nossos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Assim eu te Aleluia, Pai. peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu pastor. Deus Amém, abençoe o querido. Senhor. A hora passou que a gente nem viu, mas foi muito É verdade. gostoso. Foi tremendo, tremendo, Muito, tremendo. Te amo, viu? O muito Senhor bom mora no estar meu com você e com coração. todos. Amém. Deus abençoe. Te amo, tá? O Senhor mora no meu coração. Amém. Amém. Amamos vocês também. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz. Beijo a todos. Amém.